Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Não. Acho que vocês não acordaram. Ou eu que não acordei. Vamos lá. Bom dia a todos. Agora sim, melhorou. Amados, nós vamos dar início ao nosso culto. Nosso pastor Rodrigo, já informando aos irmãos, ele foi internado, ele está com fortes dores de hérnia e está sendo medicado, está sendo cuidado e requer aí as nossas orações sobre a vida dele. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9 em diante. 1 Coríntios 2, de 9 em diante. Como a minha versão é um pouco diferente da que está aqui atrás de mim, os irmãos podem acompanhar aí, ouvindo a leitura. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele? Amados, eu vindo para cá, eu sempre tenho uma experiência vindo para a igreja, parece incrível, né? Eu estava vindo para cá, parei num farol e tinha lá uma moça pedindo algumas coisas para alguém. E ela chegou, pediu para o primeiro que estava lá na frente. Provavelmente o primeiro disse que não tinha. E aí chegou para mim, que eu estava logo no segundo carro. E aí olhou para mim e já nem perguntou se eu tinha ou não tinha. Ele falou assim: você é evangélico, né? Eu falei: sou. E aí ela falou assim: minha mãe também era. É engraçado, né? Num farol, o farol parecia que estava horas ali, porque não abria. E a gente começou uma conversa ali no farol. E a minha mãe também era. E eu cheguei para ela e falei assim: então, Deus pode te ajudar. Faça o que a tua mãe fazia também. E aí ela parou naquele pensamento rápido ali, daquele instante. E Deus assim: será que Deus me conhece? E aí eu lembrei desse versículo. Por isso é que eu li esse versículo para os irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que nós, irmãos, possamos ter certeza disso. Talvez aquilo que nós mais queremos, aquilo que mais almejamos, os nossos desejos, nós ficamos pensando se Deus sabe, se Deus me conhece, se Deus tem ideia do que eu preciso. Porque às vezes olhamos para o nosso redor e não vimos que as coisas aconteçam. Olhamos e talvez olhamos com os olhos da impossibilidade, né? É impossível isso acontecer. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós temos um Deus, que Ele conhece o seu olhar, que Ele conhece o seu ouvir, que Ele conhece o seu falar. Portanto, meu amado, minha amada, nesse momento em que nós vamos falar com Ele, nesse momento que nós vamos dizer algo para Ele, tenha certeza, Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, Deus está com você.
E é nesse momento que nós vamos iniciar esse culto, que eu peço para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e com um coração de fé aí, amados, um coração daquele que fala assim: Senhor me ouve, o Senhor me vê, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe que eu estou aqui, então me ajuda, Senhor, nessa hora que eu vou orar, nessa hora que eu vou falar contigo. Não me deixe orar sozinho, tá bom? Não me deixe, fale com Deus aí onde você está, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu nome, porque o Senhor Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que nesta manhã, Senhor, que nós estamos aqui para ouvir da tua palavra, para, Senhor Deus, louvar o teu nome, para exaltá-lo, nós queremos dizer a ti: Senhor, olha para nós, olha para cada um de nós, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e, Senhor Deus, nos perdoa, nos transforme, nos mude, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Ouve, Senhor Deus, os pedidos dos teus servos, para que, Senhor Deus, venha chegar a ti, Senhor Deus, como, Senhor Deus, uma petição de socorro, uma petição de ajuda, uma petição, Senhor Deus, daquele que precisa de ti, que precisa que o Senhor Deus interfira, Senhor Deus, em alguma situação. Como a tua palavra diz, olharam para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é essa a maior confiança que nós temos. Ó Pai, esteja atento, ó Pai, aos nossos louvores, aos nossos agradecimentos, àquilo, Senhor Deus, que viemos fazer aqui nesta manhã, adorar o teu nome, exaltar a ti, Senhor, para que, Senhor Deus, como um cheiro suave de oferta ao Senhor, possamos chegar a ti, Senhor, porque, Senhor Deus, não viemos aqui só para pedir, mas viemos para nos alegrar contigo, nós viemos para adorar o teu nome, nós viemos para exaltá-lo, para, Senhor Deus, te colocar sobre o trono, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Glórias a ti, ó Deus, que é digno de tudo, Senhor Deus, que temos. Nós te agradecemos nessa manhã e queremos, Senhor, te pedir, nos esteja, Senhor Deus, agindo sobre a nossa vida. Faça, Senhor Deus, resplandecer o nosso rosto. Faça, Senhor Deus, que nós possamos salgar nessa terra, pois, Senhor Deus, tu és aquele que é digno de honra e de glória na nossa vida. Que nesta manhã sejamos impactados com tudo aquilo que o Senhor Deus há de fazer para cada um de nós. É o que eu oro e agradeço desde já, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor se sinta amado, adorado e exaltado nesse lugar. Que possamos adorar ao Deus vivo que morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Amém? E hoje em comunhão nós possamos usar as nossas palmas assim, ó, e a nossa voz para engrandecê-lo. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Só a igreja, eu vejo agora. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do
Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aplauda o Senhor, amém? Amém. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Não posso deixar de convidar os irmãos para as terças de manhã. Nós estamos aqui em oração. É um momento de nós estarmos ali unidos, né, em oração, clamando um pelos outros, pelos familiares, pelos amigos, pelos vizinhos, pela igreja e assim por diante, né? E agora também nós vamos ter nosso momento de intercessão, de estarmos orando aqui mais uma vez. E também gostaria de parabenizar os irmãos que estiveram aqui ontem com os jovens, viu? Gostei. Foi muito legal, foi um momento assim com os jovens aqui que eu vou dizer, a gente precisa ter mais e mais mesmo. Foi uma bênção, gostei como eles interagiram entre eles, né? Foi algo assim que eu me senti jovem. Eu estava de lá, mas eu estava atento, me senti jovem, foi um negócio assim muito gostoso, viu? Bom, vamos lá, gente, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, sou grato ao Senhor por estar aqui, como sei que os irmãos agora, unidos em oração, como estamos aqui, porque estamos unidos em oração diante do mesmo propósito, Senhor, agradecendo ao Senhor. Agradeço ao Senhor por essa manhã que o Senhor preparou para estarmos aqui, Senhor, porque chegamos até aqui, o Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor nos livrou de tantas e tantas situações para estarmos aqui nessa manhã de hoje. Sou grato ao Senhor por essa providência do Senhor para com a minha vida, para com a vida dos irmãos que estão aqui, para com aqueles também que estão nos seus lares acompanhando pela transmissão. Creio que também eles estão ali agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem suprido, Senhor. O Senhor tem suprido a minha necessidade espiritual, a minha necessidade material, a minha necessidade social. O Senhor tem suprido essas necessidades, Senhor. O Senhor tem feito presente em cada momento, Senhor. Agradeço ao Senhor pelo Deus que Tu és, porque o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus poderoso, fiel, Senhor. Fiel és o Senhor, maravilhoso és o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E sabemos, Senhor, que diante de tantas coisas, diante de tantas situações, como o Senhor mesmo sempre diz para nós, a última palavra advém dos meus lábios. És o Senhor que dá a última palavra. Tira, Senhor, toda ansiedade que possa querer pairar em nossos corações. Tira, Senhor, toda opressão, toda depressão.
Tira tudo aquilo que quer nos afastar da tua presença, que pedimos ao Senhor, porque é uma luta constante, Senhor. É uma luta constante, é uma luta diária, Senhor. É uma luta, Senhor, até mesmo quando nós deitamos ali em nossas camas para ter o nosso descanso, Senhor. Ali também, Senhor, há uma luta, Senhor, há uma luta. Mas que nós possamos estar firmes, posicionados, não retrocedendo, Senhor. Que teu povo não venha retroceder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, vier o que vier, peço, Senhor, clamamos, para que nós não venhamos retroceder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor também, clamamos ao Senhor para com teu filho, pastor Rodrigo Capuzzo, Senhor. Intercedemos por ele agora, entramos junto com ele diante desta batalha, Senhor. Entramos junto com ele diante dessa peleja, Senhor. Entramos junto com o teu filho, Senhor. Contempla aqui, Senhor. Contempla aqui quantas e quantas almas estão agora aqui, nesse momento, orando pelo teu filho, meu Pai. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um com as suas próprias palavras, Senhor. Sim, Senhor, contempla essa situação, Senhor. Entra com providência ali, meu Pai. Entra com providência, seja o agir do Senhor, meu Pai. Seja o Senhor através das mãos dos médicos, das enfermeiras, meu Pai. Até mesmo ali no leito do hospital, na cama que ele está ali, meu Pai. Faça-se presente ali em todo momento, em toda situação. Aparta, Senhor. Aparta essas dores. Aparta essas dores a qual teu filho está passando já ao longo desses dias, Senhor. Tira essa dor, conforta ali. Tira, Senhor, entra com a sua mão, entra com o operar do Senhor, meu Deus. Que não venha ser necessário nada mais assim elevado, causando um percurso que gere ali em nossos corações uma apreensividade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, restaura teu filho, contempla, Senhor. Contempla essa situação, não deixe na mesma situação a qual ele se encontra. É que nós clamamos aqui mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Recorremos ao Senhor, meu Pai. Recorremos ao Senhor diante dessa questão, diante dessa situação, porque senão assim ele estaria aqui conosco, meu Pai. Bem sabes o Senhor que é a alegria no coração do teu filho estar aqui em tua igreja, Senhor. Essa é a alegria, e ele foi levantado para isso, ele foi chamado para isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja para com ele, aparta ali, conforta, acalma, tranquiliza, Senhor. Tranquiliza ali, Senhor, diante de toda estrutura da vida do teu filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço também para a Noêmia, Senhor, a tua filha, a tua serva, Senhor. Seja o Senhor para com ela diante da sua saúde ali, Senhor. Faça-se presente ali nas suas vias respiratórias, esse cansaço pela qual ela está sendo abatida, aí a sequela da dengue, Senhor. Restaura ela também. Estamos clamando para com a tua filha, para com a tua serva, Senhor. Faça-se presente, intercedemos para com ela agora aqui diante da tua presença, Senhor. Porque a quem clamaremos nós, a quem pediremos nós, diante de tamanhas situações a qual estamos enfrentando, Senhor, a qual estamos vendo, a qual estamos ouvindo, Senhor. Só o Senhor pode fazer, meu Pai. Depositamos a nossa confiança no Senhor, unicamente no Senhor, porque só o Senhor é Deus diante da nossa presença, diante da tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor restaurando a tua filha. Toma ali do alto da cabeça a planta dos pés, tira toda intervenção maligna diante dessas situações, diante dessas questões, toda incerteza, Senhor, tudo aquilo que quer gerar dúvida, tudo aquilo que quer gerar transtorno, tira, aparta do meio dessas situações, a qual a tua igreja está aqui clamando, Senhor, recorrendo ao Senhor, porque é o que podemos fazer diante dessas situações. É orar ao Senhor, é buscar ao Senhor, é clamar ao Senhor, para que o Senhor venha fazer, Senhor, para que o Senhor venha enviar a resposta, em nome do Senhor Jesus. E agradeço ao Senhor por podermos estar unidos em tua igreja, clamando para com os teus,
em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Os irmãos podem sentar essa manhã. Eu gostaria de saber primeiramente, alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Algum visitante? São todos da casa? Amém, então. Todos bem-vindos. Deus abençoe a todos nessa manhã abençoada do Senhor. Eu tenho algumas comunicações para os irmãos, né? Só avisando, está correndo uma lista de presença, é que nós precisaríamos fazer uma rápida assembleia, um assunto bem simples, né? Mas, então, por isso que está correndo uma lista de assinatura para os membros da igreja estarem assinando, né? A secretária está levando, né? Como o pastor Rodrigo, que é o presidente, não está presente essa manhã, o irmão Dirceu, que é o vice, daqui a pouco ele estará trazendo esse assunto, que é um assunto bem simples e bem rápido. Alguns avisos para os irmãos, avisos importantes. O primeiro é que hoje à noite, né, após o culto da noite, teremos cantina. E aqui teremos mini pizza e teremos refrigerantes, tá bom? Tudo na campanha dos equipamentos da multimídia, tá? Então, no culto da noite, após o culto da noite, hoje teremos cantina. Vamos estar abençoando o Ministério da Multimídia e também estarmos aproveitando aquilo que as irmãs da cantina estão preparando para nós no culto da noite. O próximo aviso é sobre um curso de automaquiagem, que virá aqui para as mulheres, dia 15/6, né, um sábado, a partir das 14 horas, né? Então, faça a sua inscrição com a secretária, por citar o contato dela aqui, tem um valor que faz parte da inscrição, mas procure a Lusitânia, faça a inscrição com ela. Então, no sábado, dia 15/6, para as mulheres, um curso de automaquiagem aqui em nossa igreja, tá? Então, aproveitem. O próximo aviso é sobre a campanha da multimídia, que, relembrando os irmãos, também falando sobre multimídia, né? Temos a campanha, temos as formas de contribuir, os irmãos já ouviram, mas a gente está sempre reforçando, né? Então, você tem a possibilidade de estar pedindo um boleto para a nossa secretária, de repente, se você achar a melhor forma de controlar, você pode pedir um boleto para fazer essa contribuição, ou você pode fazer através de um Pix. Aqui é importante você colocar no final da contribuição sempre os 7 centavos, né? 0,07. O que você colocar de contribuição, coloque sempre o 0,7 no final, que é uma forma de nós, da tesouraria, na verdade, identificar que essa oferta é específica para a campanha da multimídia, tá bom? Você também pode fazer a contribuição nos envelopes, identificando. Então, é importante, só relembrando, multimídia, tudo aquilo que tem a ver com o culto, né? Desde o microfone que estou falando, o vídeo, o som, a transmissão que está sendo feita pelas redes sociais. Então, tudo isso é muito importante para o nosso culto, né? Então, a campanha da multimídia, os equipamentos, então, essas formas de contribuir. Também o aviso seguinte é sobre a Semana da Compaixão. Também é um aviso importante. Nós também estamos ajudando as famílias que recebem da nossa igreja a cesta básica, os alimentos. Então, você pode ou trazer os alimentos em si, né, os alimentos são perecíveis, trazer aqui para a nossa igreja, para nós estarmos organizando, ou fazer uma oferta para a nossa associação, sempre colocando, aqui no caso da BAC, que você coloque o 01 na frente, né? Eu falo desse 01, 07, que é uma forma dos tesoureiros eles saberem para que essa oferta, se você for fazer via Pix, se você fizer via gasofilácio, você só identifique sempre no envelope, para nós sabermos exatamente para onde vai essa oferta, que também é importante, né? Muitas famílias são abençoadas e continuamente, nós avisamos todos os meses, porque todos os meses nós precisamos estar ajudando algumas famílias, tanto da igreja quanto do nosso bairro. Então, a gente sempre dá essa ênfase muito importante desse aviso também da Semana da Compaixão, os irmãos não esquecerem, pois nós vamos precisar continuar abençoando as pessoas. São esses os avisos. Vamos agora à entrega dos dízimos das ofertas, né? Só reforçando, depois o irmão Dirceu estará falando da questão do convênio, né? Haverá até um representante do convênio médico agora pela manhã, que me informaram, para dar as informações para os irmãos, mas depois o irmão Dirceu estará trazendo esse assunto de forma oficial. Mas vamos agora entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, aqui é a promessa de Deus. Primeiramente, o depósito do templo, linguagem de hoje no Novo Testamento, é a igreja, né? Eu mesmo falei agora algumas necessidades que nós temos, né? Nossa igreja tem obrigações, necessidades, tem os ministérios, tem tudo aquilo que envolve a igreja, e a palavra de Deus diz que nós devemos trazer ao depósito do templo que administra, né? Você dá oferta ao Senhor, a igreja administra. Essa aqui é a realidade. Então, faça isso, mas creia que você, além de estar contribuindo com a obra de Deus, com o reino de Deus, você será abençoado. Aqui diz, ponham-me à prova, ou seja, Deus, Ele jamais se decepciona, Ele jamais, se você faz aquilo que Deus está pedindo, Ele jamais vai te retribuir fazendo que te falte algo, né? Deus, Ele é fiel. Se você é fiel quando Deus obedece a palavra dEle, Ele sempre vai ser fiel com você e vai te abençoar. E é essa confiança que nós temos, né? Que Deus nos abençoa bastante quando nós obedecemos aquilo que Deus nos manda. Então continue nessa fé, continue crendo que o nosso Deus é poderoso e que o nosso Deus abençoa em todas as áreas, inclusive em nossa área financeira. Nós não devemos duvidar da área financeira, a área do trabalho. Deus olha a nossa vida como um todo e Ele vai nos abençoar de forma total. Então, nessa confiança, vamos entregar os dízimos, as ofertas. Os irmãos já sabem as formas de contribuir, né? Como sempre, gasofilácio, transferência, cartão. Vamos orar então, consagrando esse momento ao Senhor. Vamos falar com Deus, consagrando os dízimos e as ofertas que estão sendo entregues. Senhor meu Deus, obrigado de coração, pois o Senhor tem nos abençoado também em nossa vida financeira, em nossa vida no trabalho, Deus, pão de cada dia, Deus. O Senhor tem sido fiel, Deus. E eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui nessa parte. Se alguém está com dificuldades, que o Senhor abençoe, abrindo uma porta de emprego, abençoando os negócios, resolvendo alguma situação jurídica, que o Senhor realmente abençoe essa família e essa pessoa, que ninguém venha a duvidar, que possamos sempre crer que o Senhor vai nos suprir, ó Deus, e abençoe a nossa igreja em todas as necessidades financeiras, em tudo aquilo que nós temos como obrigação e temos como desafio, Deus, como servos de Deus, como casa de Deus, Pai. Que o Senhor nos abençoe, multiplique sobre a nossa igreja e multiplique também sobre a vida de cada um. Nós te agradecemos e consagramos esse momento na tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Os irmãos que trouxeram as suas ofertas, enquanto estivermos cantando, você pode estar consagrando ao Senhor aqui no gasofilácio. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Cidade
nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra, toda a terra grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja queremos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Aplauda o Senhor, amém? Amém, glórias a Deus. Os irmãos poderem sentar, eu vou chamar as crianças a vir aqui à frente. Vamos orar por elas. Pedir para o Lázaro vir aqui à frente, orar pelas nossas crianças, todas que estiverem aqui essa manhã. Vamos aqui, crianças, vamos orar juntos aqui. Vamos orar? Vamos orar? Baixa a cabeça, né? Vamos falar com o Pai agora. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é bom e grande é a tua misericórdia, que cuida de cada um de nós. E em especial, Senhor, lhe peço, cuida das crianças. Cuida, Senhor Deus, dos professores, de todos aqueles, Senhor Deus, que estão envolvidos, ó Pai, com esse ministério. E que se cada vez mais, Senhor, possamos louvá-lo, exaltá-lo, porque o Senhor Deus cuida das nossas crianças, cuida da igreja, cuida dos teus servos, dos pais, de cada mamãe. Permita, Deus, que possam, Senhor, conforme a tua palavra, ensinar no caminho que devem andar, para que possam crescer, e crescendo, Senhor Deus, não somente na aparência, mas também em espírito e em verdade. Eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Isso aí. Chama nosso irmão Dirceu, agora, no de assembleia, ele como é o vice-presidente da igreja, o pastor Rodrigo não está, pela questão que está internado, estará dirigindo essa parte. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos. Irmãos, como já foi dito aqui, a nossa igreja, ela proporciona às pessoas acesso a um plano de saúde. E a finalidade da assembleia de hoje é justamente para avisar os irmãos, né, que nós estamos incluindo pessoas ao grupo que já existe do plano de saúde da nossa igreja, né? A irmã Jussara, ela
faz a parte de administrativa do plano de saúde, e então está aqui presente. Mas a gente queria então dar início aqui à assembleia, né? Vou abrir a assembleia então nesse momento, declaro a assembleia aberta para incluir nome de pessoas ao plano de saúde proporcionado aqui pela nossa igreja, né? A nossa igreja, na verdade, ela faz um trabalho interativo, né, do plano de saúde, as pessoas aderem e a nossa igreja faz a administração junto aos convênios, né? Eu queria, nesse momento, então, pedir a aprovação dos irmãos, os favoráveis à inclusão de pessoas no plano de saúde. Levante suas mãos. Ok, muito bom. Baseado no que foi agora aqui apresentado, né, através da mão erguida aqui dos irmãos, então nós vamos adquirir outras pessoas, né, nós vamos somar outras pessoas aqui ao plano de saúde. Então, agradeço os irmãos pela participação e, ao mesmo tempo, uma assembleia bem rapidinha, já declaro a assembleia encerrada. Tá? E eu queria fazer um aviso também aos irmãos, que, não sei se já chegou aqui, Jussara, o consultor de plano de saúde, ainda não, né? Às 10h30, 10h30 está marcado, né, Jussara? Acho que é, né? Estará aqui conosco um consultor de plano de saúde, onde ele vai tirar todas as dúvidas dos irmãos que, porventura, queiram aderir ao plano de saúde da igreja. Tá? Ele vai informar, trazer todas as informações, e se você assim sentir no coração de estar se atualizando com relação a essas informações, fale com ele. Ele chama o Wellington, ele vai estar disponível aqui na nossa igreja hoje, então, a partir das 10h30. Informando que o plano de saúde, ele também, às vezes, abrange, irmãos, parentes de membro da nossa igreja, e, às vezes, pessoas da família, entendeu? Então, ele é um pouquinho abrangente também, tá? Não fica só restrito aos irmãos. Então, eu declaro a assembleia mais uma vez encerrada e agradeço aos irmãos pela participação. Obrigado. Nós vamos meditar por alguns minutos na palavra de Deus. Hoje é culto de ceia, né, do Senhor. Mas gostaria de estar meditando com os irmãos lá no Salmo 133. Salmo 133, que fala sobre comunhão. O objetivo da mensagem dessa manhã é falarmos sobre a importância da comunhão entre os cristãos, entre o povo de Deus. Salmo 133, que é um salmo do rei Davi. Na minha Bíblia fala que era um cântico de peregrinação, era um cântico que eles cantavam enquanto estavam indo para o templo, né? Estavam indo para o templo para cultuar a Deus, era um dos cânticos que eles tinham. Salmo 133, que são 3 versículos, né? Mas vamos meditar sobre eles por alguns minutos. Salmo 133 diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Então esse texto aqui, ele vai falar sobre a importância, né, de vivermos também em comunhão. Interessante que aqui até usa a expressão irmãos, né? Então usa a expressão de família. Estavam indo, no caso, para o templo de Jerusalém, e havia essa descrição, né? Os irmãos convivem em união. Os nossos relacionamentos como cristãos tem 2 esferas, né? Tem a esfera vertical, que você pensa em Deus, que está lá em cima, e a horizontal, que são as pessoas que estão ao seu lado, né? São os seus irmãos. São esses 2 tipos de relacionamentos que o cristão, que Jesus, que a Bíblia nos ensina. Eu tenho um relacionamento com Deus e, consequentemente, eu tenho um relacionamento com pessoas. Isso não tem como você fugir. Família, né?
Lógico que, às vezes, por certos problemas, muitas pessoas até fogem de relacionamentos com pessoas, com irmãos, mas isso, na verdade, é inevitável, não tem jeito. Você faz parte de uma família, até usa a expressão irmãos. A expressão irmãos, que tem no versículo primeiro, é muito mais forte do que de repente a gente pensa. Às vezes nós estamos num contexto de igreja há muitos anos, né? Alguns mais, outros menos, muitos, porque eu estou desde criança, mas a gente chama as pessoas de irmãos, né? Às vezes a gente não sabe o impacto que pode ter com as pessoas, né? Vou testar um exemplo simples. Eu tenho umas sobrinhas que eu trago para a igreja, e uma delas, a primeira coisa que ela achou estranho, não achou diferente, é a gente chamar pessoas de irmãos, que para elas não é comum, né? De repente a minha esposa chamou da irmã, aí ela ficou em casa, mas ela é sua irmã? Não, ela pensou, é sua irmã, é filho do seu pai e da sua mãe, e achou estranho, fulano é seu irmão, ela achou estranho, achou diferente. De repente para nós é tão corriqueiro, normal, né? Mas uma pessoa de fora, com esse contexto, achou diferente, você se chamou a fulano de irmã, mas é a sua irmã? É filho da sua mãe, né? E a criança vai pensar, filho do seu pai e da sua mãe. Chamou fulano de irmão, é seu irmão? Nossa, não sabia. E a gente, às vezes, para a gente se tornou uma coisa simples, comum, né? Até religiosa, mas é uma expressão, para quem é de fora, chama atenção, você chamar pessoas de irmão ou de irmã. Por que irmão e irmã? São da mesma família? Mas no sentido espiritual nós somos. Então, olha só o poder que às vezes a gente não percebe muito, a gente que vive, às vezes a gente não percebe muito, né? Às vezes é uma simples expressão, que a expressão irmão é a expressão forte. Você não chama irmão, você tem seus irmãos de sangue, né? Quem tem, e você não chama qualquer pessoa de irmão, né? Tem pessoas que vêm na gira, irmão, tá, mas irmão tem um contexto que você tem alguma ligação. Você não chama uma pessoa que tem nada a ver com você, que você não gosta, que você não tem contato de irmão, ou meu irmão, você não fala, né? Então é uma expressão bem forte. Nós temos que pensar isso. Então Deus, Ele quer também que a gente desenvolva relacionamentos saudáveis entre as pessoas, entre irmãos. Não tem como você pensar, eu venho na igreja apenas para ver Deus. Tudo bem, é lógico, Deus é o mais importante, não estou duvidando disso. Mas faz parte que Deus colocou uma família para você. Pensa, assim, no sentido físico, irmão você não escolhe, né? Não tem jeito, seu pai e sua mãe tiveram outros, quem tem irmãos, você tem um irmão, não foi escolha sua, mas você faz parte da sua família. Você tem seu pai, sua mãe, você tem outros irmãos de sangue, são irmãos e acabou. Não dizer, aquele não é meu irmão. É seu irmão, não adianta você falar. Depende se você se dá bem ou mal, é seu irmão, que é filho do seu mesmo pai. E espiritualmente é a mesma coisa. Pessoas são nossos irmãos. Então a gente tem que buscar, daquilo que é possível, ter o melhor relacionamento possível com as pessoas, entender as pessoas, que as pessoas são diferentes, as pessoas têm defeitos, que de repente você pode não ser tão agradável para você, ou não tem tanta afinidade, mas isso faz parte. Nós também, às vezes, podemos não ser tão agradáveis para algumas pessoas. Essa é a grande realidade. Às vezes eu posso ter um jeito, você, que não agrada a todo mundo. Mas nós temos que desenvolver isso, né? Então, a Igreja de Jesus é feita disso. É feita de uma família espiritual, porque pessoas nasceram de novo. Nascimento que determina quem vai ser seu irmão. Da mesma forma, o nascimento, o fato da pessoa ter aceitado Jesus, ter um novo nascimento, conforme diz lá em João 3, fez ela ser o seu irmão. Alguém nasceu espiritualmente, como Jesus explicou, né? Você nasceu do Espírito, aceitou Jesus, alguém começou a fazer parte da sua família. E antes de tudo a gente vê algumas 3 coisas que eu gostaria de destacar sobre a questão de união. Primeiro, a união entre os irmãos é boa e agradável diante de Deus. Se eu perguntar para você quer agradar a Deus hoje? Em geral sim, né? Vocês querem agradar a Deus hoje? Amém. Então, normal, nós queremos agradar a Deus, né? Mesmo que você não consiga plenamente, por causa da nossa vida pecaminosa, por causa dos nossos defeitos, nossas fraquezas, nosso desejo é agradar a Deus. E aqui diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, ou seja, é bom e agradável aos olhos de Deus. Deus está vendo e Ele fica feliz, antes de tudo. Pense bem, você que tem mais de um filho, você não ficaria feliz se visse os seus irmãos, os seus filhos desunidos, né? Você gostaria, eu tenho 2 filhos, para mim tanto faz se eles se dão bem, se eles se dão mal, mas eu não ligo para isso. Lógico que você liga, né? Se você tem mais de um filho, você tem 2, 3, 4 filhos, você quer ver seus filhos em união.
unidos, alegres, né? A mãe até gosta, né? Minha mãe, por exemplo, quando vê eu com meu irmão, assim, ela fica feliz. Você percebe, assim, se dá bem com meu outro filho, né? Quando ela vê a gente junto, de forma agradável, ela fica feliz. Você percebe até nos olhos. Não, é legal, ela vê, até sorri até mais quando vê eu com meu irmão junto. Mas faz parte disso. Então, se é até agradável ao ser humano, imagine para Deus, então. Então, para Deus é muito agradável. Deus, ele quer feliz. Deus, ele vê que a obra dele está dando resultados. Não, olha, eu morri na cruz para essas pessoas, e as pessoas estão crescendo em comunhão umas com as outras. E também Jesus, ele cita em alguns textos que isso faz parte do propósito de Deus para que as pessoas conheçam Jesus, né? Lá em João 17, 21, ele diz assim, palavras de Jesus, João 17, 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus está dizendo que ele tem uma união perfeita com o Pai. Quando ele fala assim, nós somos um, né? Pensando, estou querendo complicar, mas pensando teologicamente, Jesus diz, quando eu estou com o Pai e com o Espírito Santo, nós formamos uma unidade. Nós não temos três deuses, nós temos um único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, a unidade perfeita. Então Jesus, ele colocou como esse modelo, assim como eu sou um com você, ó Pai, quando Jesus estava orando, então eu gostaria que eles fossem um também, fossem uma unidade, caminhassem para isso. Lógico que Deus é o modelo perfeito, nós somos um modelo imperfeito, óbvio, né? Jamais vamos ser igual a Deus, Jesus e Espírito Santo, é impossível, não nesse mundo, né, nessa vida. Mas é o objetivo de Deus, assim como ele fala que ele é um com o Pai, ele quer que nós sejamos um também, caminhemos para a unidade. E aqui até Jesus até falou, e dessa forma as pessoas vão crer em Deus, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, a unidade faz com que as pessoas vejam Jesus na igreja, nas pessoas, e o mundo vai ter a fé em Jesus. Em João 17, 22, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então o desejo de Jesus. E também João 17, 23, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que o amas tanto quanto me amas. Então o objetivo de Jesus é que nós cresçamos em unidade, sejamos juntos, para que o mundo venha a crer. Porque a comunhão entre os crentes reflete o amor de Deus, e reflete a comunhão que Jesus produz. Na verdade, quem produz comunhão entre nós é Jesus, é o Espírito Santo, né? De repente, nós por nós mesmos teríamos mais dificuldade, mas é Deus que vai fazendo que as coisas se encaixem, que caminhem para uma harmonia. Nós temos que fazer a nossa parte, óbvio, né? Nós temos que fazer a nossa parte para que haja união. Nós temos que aprender a perdoar, a ter empatia e compreensão com as pessoas, né? A ter amor, a ter sabedoria e discernimento. Uma série de coisas que o Espírito Santo quer nos ajudar. Mas a gente vê aqui que o objetivo de Deus é que nós tenhamos em unidade. A gente vê que Jesus, ele pensa que o mundo vai ser atraído conforme ele percebe que há amor entre as pessoas, que há união entre a igreja, a união. A gente vê sempre que as expressões de culto, de adoração na Bíblia sempre se referem ao coletivo, né? Os salmos estão sempre falando que os irmãos vivem em união, louvem ao Senhor, com a palavra no plural. O culto é sempre no coletivo, quando a gente pensa lá em salmos. Então Deus deseja, lógico, todos nós temos que ter a nossa vida com Deus, de sentido particular. Obviamente você tem que orar na sua casa, você tem que ler a Bíblia, ter o seu jejum, ter a sua comunhão com Deus, né? Cada um da sua forma, do seu jeito. Mas temos que ter a nossa comunhão individual com Deus, lógico. Mas também há momentos que temos que ter comunhão uns com os outros. Tem horas que eu tenho que orar sozinho na minha casa. Mas tem horas que eu preciso orar pelo meu irmão e meu irmão orar por mim. Bom, são duas coisas, uma não anula a outra. Tenho que ter horários, certos momentos que eu estou sozinho com Deus, tem momentos que estou junto com a família de Deus. Então, a gente vê aqui que o povo de Deus, eles iam alegres. A Bíblia, em Salmos, muito fala cântico de peregrinação, é quando eles estavam indo para a igreja, para o templo de Jerusalém, no caso, né? Estavam indo cultuar a Deus. Então, eles iam juntos, iam alegres. Nós temos que valorizar, eles valorizavam o culto que eles tinham. Nós temos que valorizar também o fato de
você vir à igreja. Não quer dizer que não é que a igreja salva, não, nada disso. Não é que a igreja, se você vir, não vir numa igreja num dia, você vai perder a salvação, mas a importância do crescimento espiritual, né? A igreja não salva, mas se você é cristão, você vai fazer parte de uma família. É possível eu orar e ler a Bíblia sozinho em certos momentos? Mas é importante, eu preciso também estar com os irmãos. Né? Eu leio a Bíblia sozinho na minha casa, mas eu preciso aprender com os irmãos, por isso eu venho na igreja. Né? Eu oro sozinho, mas eu preciso orar, que os irmãos às vezes orem por mim, no sentido pessoal. Então existe a questão individual, mas não podemos desvalorizar a questão coletiva. Por isso que existe a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos desprezar esses momentos. São momentos muito importantes que nós estamos em comunhão, que nós somos irmãos em várias coisas, né? Seja no culto ou em algumas atividades dos ministérios. A gente tem que valorizar muito os momentos que a gente está na igreja, está com o povo de Deus, está em comunhão, né? A gente, por exemplo, tem o projeto Recriar. De sábado a gente ensina muitos meninos a valorizarem, né? Nós somos amigos, valorizar o nós estarmos juntos. Parece, de repente, alguém pode achar que não é muito importante, né? A gente, por exemplo, jogar futebol com eles, mas a gente tem oração, tem estudo bíblico, e a gente ensina coisas. Quando alguém está agredindo o outro, até verbalmente, a gente fala, nós somos amigos, que está agredindo o outro verbalmente. A gente ensina esses valores para eles, que são importantes. Valores de estar juntos, um ajudar o outro, respeitar um ao outro. São valores importantes que a gente aprende na igreja. Nós somos uma família. Temos que crescer em comunhão, crescer em amizade também. Então são momentos importantes. Então é agradável a Deus. A primeira coisa é isso. É agradável a Deus quando nós estamos em comunhão. Você está agradando a Deus. Deus, ele fica... É como se Deus dissesse, eu fico feliz quando você vai na igreja e fica em comunhão com seus irmãos. Fico feliz quando você está orando com uma outra pessoa, quando você está compartilhando com outro irmão. Deus fica feliz com isso. Então, a primeira coisa, é boa e agradável. A segunda lição que nós aprendemos no versículo 2 é que há também algo espiritual, há uma bênção espiritual. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Né? Essa questão aqui de unção, óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, lá em Êxodo 29, versículo 7, diz o seguinte: unja Arão, derramando óleo da unção sobre a cabeça dele. O óleo da unção saturava os cabelos e a barba e descia pelas vestes sacerdotais, significava consagração. Esse óleo da unção derramado sobre a cabeça significava no Antigo Testamento consagração espiritual. E como Davi fala assim, é como óleo precioso. Olha, ele está comparando. Quando os irmãos vivem em união, é tão precioso quanto aquele óleo que era derramado para ungir o sumo sacerdote, para ele se consagrar espiritualmente. Então Davi está mostrando a importância da comunhão. A gente fala que óleo da unção era o óleo, fazia parte da consagração do sacerdote que estava lá. Então era algo importante. Se você for fazer um paralelo, Jesus mostra como é importante a comunhão, né? Quando ele diz que se você for ofertar alguma coisa para Deus, tiver algo contra o seu irmão, você tem que se consertar com o seu irmão e depois você vem e traga a sua oferta. Ou seja, na prática Deus está dizendo assim, você tem que tomar cuidado, se você querer cultuar a Deus, mas ao mesmo tempo você está com ódio, com falta de perdão com algum irmão, isso é grave, uma coisa não anula a outra, né? De repente eu não me dou bem com vários irmãos, eu não perdoo aquela pessoa, eu não quero saber de conversa, mas o importante é que eu estou na igreja ofertando. Tomar cuidado, uma coisa não substitui a outra, né? Não pense que Deus não está vendo, você tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Então é importante, o amor às pessoas, ela faz parte do seu culto a Deus, né? Não estou dizendo que você vai gostar de todo mundo, né? Vai estar bem. Tem pessoas que a gente tem mais afinidade, tem menos. Tem pessoas que não querem ser amigos de você, isso é uma realidade, mas tem que fazer sempre a sua parte, né? Lá em Romanos diz que depende de você, esteja em paz com todas as pessoas. Se alguém não quer ter paz com você, mas é a questão dela, não é responsabilidade sua, mas faça sempre a sua parte, né? Busque ter bom relacionamento com as pessoas, que é muito importante. Então Deus, ele olha muito para isso, então é tão importante. Então existe algo de espiritual nisso. Então a consagração a Deus é tão importante quanto a união. Como você pensar assim, vou fazer algo para Deus, faz parte da minha consagração, eu inclusive buscar
ter bom relacionamento com as pessoas, que isso é uma obediência a Deus, né? Você amar, você perdoar, faz parte da sua consagração a Deus. Por isso que a gente vê esse paralelo, que o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, a barba de Arão até a gola das suas vestes, né? Era um óleo da unção que vinha sobre todas as vestes dele, a partir do cabelo, ia descendo no corpo, fazia parte da consagração. E isso era tão importante quanto os irmãos viverem em união, né? Temos que tomar cuidado. A gente fala, não falo com ninguém, mas estou me consagrando a Deus. Tome muito cuidado com isso. Eu não amo certas pessoas, não tolero, não perdoo, mas estou consagrado a Deus. É uma coisa que não bate muito, né? Uma coisa ou outra. Você tem dificuldades, peça a Deus que te ajude, né? Às vezes acontece. Peça a Deus que te ajude a, de repente, ter sabedoria, ter paciência com certas pessoas que, de repente, você tem mais dificuldade, ou que te fizeram algo que te magoou muito. Mas isso faz parte da consagração a Deus. Como eu disse lá em Romanos 12, 18, diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. O que depender de mim? Não depende de mim. Você é responsável aquilo que depende de você. Eu não sou responsável aquilo que depende de outra pessoa. Então é muito preciosa para Deus a nossa comunhão. Por isso que é muito importante a ceia do Senhor, esses momentos que nós estamos, quando nós oramos pelas pessoas, isso faz parte da nossa comunhão, né? Pessoas que não podem estar aqui. Então, há um valor espiritual, uma bênção espiritual também, quando nós vivemos em comunhão. Então, é muito importante, vamos crescer em comunhão a Deus. Então, a segunda lição é que existe um poder espiritual na comunhão. A terceira, versículo 3, que diz, é revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. A terceira lição sobre a comunhão é que ela anima o nosso coração, né? Quando a gente fala que o orvalho, né, o orvalho abundante, que se projetava no monte Hermon, fazia que os montes de Sião fossem ricamente frutíferos, né? Então aquele orvalho fazia que fosse produtivo, toda a questão da vegetação que havia naqueles montes, assim como também é revigorante para a natureza, né? Quando desce o orvalho. Então, essa questão de reanimar o coração, algo que é revigorante. Então, se você pensar, a comunhão, ela é revigorante, comunhão verdadeira, né? Estou falando comunhão por ter pessoas conhecidas, mas a comunhão tem que ser revigorante para nós. Pense bem, algumas vezes que você estava cansado, desanimado, você estava preocupado com alguma coisa, de repente Deus usou alguma pessoa para animar o seu coração. Isso espero que tenha acontecido com você, né? Comigo aconteceu várias vezes, né? Isso é o que se espera. Então, a comunhão da igreja, ela anima o nosso coração. Tem situações, de repente, difíceis de você resolver. De repente, o objetivo da igreja é que os irmãos te ajudem. De repente, você está em ambientes fora da igreja que não são muito revigorantes. Essa é a grande verdade, né? De repente, você está aqui, tem pessoas que estão aqui, de repente, o seu trabalho não é um ambiente tão revigorante. Ou, de repente, você tem algumas pessoas que você convive que não buscam a Deus, não creem em Deus, e para você, às vezes, podem não ser tão revigorantes. Mas as pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm que ser revigorantes para você. Tem que animar o seu coração, te dar alguma esperança, de repente um abraço que te dá, uma oração, ou uma palavra de incentivo, ou simplesmente alguém falar assim, estou orando por você. Isso já anima bastante, né? Eu, pelo menos, sou assim. Quando alguém fala, estou orando por você naquilo, eu fico até pensando durante a semana, olha só, a pessoa está gastando o tempo dela, além de orar, ela tem a vida dela, tem a família dela, mas ela investe parte do tempo dela orando por mim. Isso me anima o coração. Alguém está preocupado. Eu vou ficar, então, se alguém está preocupado comigo, alguém está lembrando de mim, então isso me dá um ânimo para enfrentar as dificuldades da vida, no dia a dia. Aquela pessoa podia não estar preocupada comigo, mas se ela está, então isso me ajuda bastante. Então a gente vê aqui que o objetivo dessa metáfora é lembrar que o objetivo da comunhão cristã é reanimar o nosso coração. Gênesis 27, 28 diz, do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe concede fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Aqui fala que esse orvalho significa bênção também. Então tem que ser uma bênção para nós estarmos em comunhão. A união do povo de Israel faria de Israel uma nação rica e frutífera. Então Deus quer fazer que você seja abençoado por essa comunhão. Eu creio que se você está na igreja um certo tempo, de uma forma ou de outra, você está aqui porque você foi abençoado por alguém, né? Mesmo que você ache que alguém não te abençoou, mas algumas pessoas com certeza te abençoaram. Senão você não estaria aqui esta manhã. Então, pense dessa forma. Deus, Ele quer animar o nosso coração.
Lá em Isaías 41, versículo 6, fala: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. É um dos objetivos que Deus tem para nós. Cada um ajudar o outro e diga a seu irmão, seja forte. Cada um ajuda o outro, tem uma importância. Que igreja tem que ser assim. Eu ajudo um irmão, o irmão me ajuda. Ninguém é autossuficiente. Nem o pastor é autossuficiente, nem um líder. O objetivo é esse. Você ajuda alguém e alguém te ajuda. É uma troca mútua de bênção. Você abençoa alguém e alguém te abençoa de forma recíproca, né? de forma natural. De repente você pode falar, tem gente que não me abençoou. Tudo bem, mas alguém te abençoou. Estou falando que nós somos imperfeitos, mas o objetivo da igreja é esse. Um ajudar o outro. Então a igreja tem que ser assim, tem que ser um lugar de encorajamento, né? Tem que ser um local que você veio meio desanimado, às vezes acontece, mas você saiu animado, né? Pela presença de Deus, mas também pela comunhão dos irmãos, as duas coisas, né? Lógico, primeiro vem a bênção de Deus, mas Deus usa pessoas. Pense nisso, Deus usa pessoas para nos abençoar, né? Sempre, né? Faz parte da circunstância, Deus te envia alguém. Deus escolhe alguém para te abençoar. Deus, ele necessariamente não vem pessoal, ele vem pessoalmente em espírito, mas ele está sempre usando pessoas, né? Uma vez ou outra, né? Anjos, mas é um ser humano, um cristão, alguém que é amigo seu, alguém que é cheio do Espírito Santo, que vai te ajudar. Então a igreja tem que ser um lugar de encorajamento, de ânimo, né? Você sai animado, que seja um lugar revigorante. Então nosso objetivo é esse, que nós vivamos em comunhão com os nossos irmãos e que nós sejamos bastante abençoados. Espero que realmente nossa igreja possa crescer em todos os momentos nisso, né? Você tem uma foto que colocaram aqui, vivendo em comunhão, um dos momentos da nossa igreja, né? Que nós oramos uns pelos outros. E o objetivo é esse, que realmente Deus nos ajude para sermos não apenas um local que as pessoas vêm de forma religiosa, mas para ser um local que realmente nós sintamos a presença de Deus nos irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele nos ajude, nos dê paciência, nos dê capacidade, aumente o nosso amor pela obra de Deus e por pessoas. Porque toda vez que a gente faz a obra de Deus, só concluindo, você alcança pessoas. Eu sempre pensei nisso, né? Eu estou fazendo para Deus, mas pensa, tudo que você faz para Deus, você alcança alguém. Qualquer ministério que você faz na igreja, você está fazendo para Deus, mas pessoas são abençoadas, né? Seja louvor, pregação, ensino, tudo que você imagina, qualquer ministério da igreja, todos, qualquer área da igreja, você está fazendo para Deus, mas sempre pessoas estão sendo abençoadas. Mesmo que você às vezes nem esteja pensando muito nisso, mas pessoas que estão sendo abençoadas. Você às vezes não está muito consciente disso, pode não estar, mas o que você fez para Jesus, alguém foi abençoado, alguém foi beneficiado, alguém foi servido. Pense sempre nisso. Então essa é a visão que nós temos que ter. Então vamos orar nesse momento. A ceia do Senhor também faz parte da comunhão, mas vamos orar pedindo que realmente Deus fortaleça a nossa comunhão uns com os outros, para que nós continuemos a ser uma igreja abençoada. Vamos orar. Senhor meu Deus, te agradeço, Deus, por essa manhã, por esses momentos que nós estamos passando de comunhão. Primeiramente, nossa comunhão é com o Senhor, pois o Senhor que nos trouxe aqui, comunhão com o Espírito Santo, a direção de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos bem felizes, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor sempre usa irmãos para nos abençoarem, para orarem por nós, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe a nossa igreja, perdoa as nossas falhas nessa parte de comunhão, ó Deus. Se de repente não temos perdoado, não temos dado a atenção que as pessoas precisam, Deus, de repente se tem alguma falha em nosso coração, eu peço que o Senhor perdoe a todos nós essa manhã, ó Deus, e que o Senhor nos dê a capacidade de crescermos no amor cristão, de crescermos na direção do Espírito Santo, que tudo que nós fazemos possa ser dirigido pelo Senhor, e que essas bênçãos da comunhão estejam sobre a nossa igreja, que possamos agradar ao Senhor, Pai, antes de tudo, que possamos estar com o nosso coração animado, e que a bênção espiritual do Senhor esteja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre todos os ministérios, Pai. Eu peço que o Senhor perdoe as nossas falhas nessa área, Deus, e eu peço que as pessoas que estão de fora possam sentir o amor de Deus em nosso meio. Por isso nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade agora a ceia do Senhor, onde estaremos também participando desse momento de comunhão. Como eu já falei, é um momento de comunhão com Deus, mas também é um momento de comunhão uns com os outros.
Afinal de contas, nós estamos como igreja, estamos juntos, ninguém está individualmente, né? Porque a comunhão também é com os nossos irmãos. Jesus, na verdade, no momento de ceia, ele não estava sozinho. Jesus estava com os irmãos que conhecem minha Bíblia, sabem que Jesus estava com seus discípulos, né? Havia até discípulos que iriam fazer coisas erradas mais para frente, né? Judas queria trair, Pedro queria negar Jesus, mas estávamos todos lá. Jesus, ele fez a sua parte pela questão da comunhão. Então, agora eu gostaria de convidar a participar da ceia do Senhor todos os irmãos que são salvos por Jesus Cristo, batizados nas águas, desta de uma igreja ou de outra igreja evangélica, que fiquem de pé nesse momento. E nossos irmãos estarão distribuindo o cálice, pão. Você, conforme for recebendo, você pode estar se assentando. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Escravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sobre o trono está, soberano e Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Amém. Os irmãos fiquem de pé, por gentileza. 1 Coríntios 11, versículo 23 diz: Por isso recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse:
Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aqui tem a expressão, como eu disse, na noite que foi traído, relembrando que Jesus estava com os seus discípulos, né? Com seus 12, não estava sozinho. Então ele fez aquela comunhão com os apóstolos antes da sua crucificação, antes do seu sacrifício. Ele estava em comunhão, independente do que iria acontecer, ele estava em comunhão. E aqui diz, ele fala que é o corpo, representava o corpo dele, que seria entregue pelos nossos pecados, mas façam isso em memória de mim. Aqui está falando coletivo. Então ele ordenou que sempre nós nos reuníssemos e fizéssemos esse momento em memória de Jesus, em comunhão uns com os outros, mas principalmente lembrando daquilo que nos une, que é importante. O que nos une é o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. É a salvação que nós temos. De repente, somos diferentes em várias coisas, mas o que nos une é o sacrifício de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo por esse momento com a nossa irmã Adriana. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de fazer parte da tua mesa, porque foi através do sacrifício do Senhor, ó Pai, que nós podemos neste momento participar em comunhão com nossos irmãos, ó Pai, desse momento tão precioso. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos a cada dia, Deus, fazermos com que o Senhor se agrade de nossas vidas, ó Pai, e que nós um dia possamos, na eternidade, ó Pai, gozarmos dessa comunhão, assim como também com o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por esse momento precioso, te louvamos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como a irmã Adriana falou, estamos à mesa, né? Mesa é interessante, mesa é um lugar de comunhão também. Você não chama qualquer pessoa para estar à sua mesa, né? Então isso é importante. Jesus que nos chama à sua mesa e chama para estarmos juntos. Então, vamos nesse momento, lembrando o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados e aquele que nos une. Comamos todos do pão. A palavra de Deus diz que semelhantemente a isso, depois do pão, eles também tomaram o cálice. Então, vamos todos do cálice, lembrando do sacrifício de Jesus, sangue derramado na cruz. Amém. Vamos orar então, esse momento, agradecendo por esse momento de ceia do Senhor, esse momento de comunhão, realmente fica em nosso coração. Lembrando que depois do culto teremos a escola bíblica. Mas vamos orar agora, agradecendo por esse momento de culto. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Deus, por estar participando com os meus irmãos em comunhão desse momento de ceia, Deus, onde lembramos do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, lá na cruz do Calvário, Deus, e isso que nos une, que nos faz uma família, Deus. Eu peço que o Senhor faça que possamos ser sempre gratos pela grande salvação que nós temos, e que possamos nos esforçar, nos dedicar a manter essa unidade que o Espírito Santo determinou da nossa igreja, de forma específica da Igreja Batista em Vila Diva. Por isso eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, cada uma das famílias, que o Senhor faça que possamos crescer em união, Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as pessoas possam conhecer Jesus, e que possamos, cada um de nós, sentirmos este amor de Deus em nossos corações a cada dia. Te agradecemos de coração por essa comunhão. Levante suas mãos para os céus. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as comunhões do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.